Se você quer vir para o Canadá ganhando dinheiro, você precisa vir com visto de trabalho. Oi pessoal, eu sou o Sidney e hoje eu vou falar sobre essas categorias dos programas oferecidos aqui no Canadá. Express Entry. Esse sistema Express Entry é o mais popular aqui no Canadá e é um processo de imigração que busca trazer profissionais qualificados de outros países com base em suas habilidades e qualificações que visam contribuir para a economia do país. O Express Entry é um sistema de pontos que leva em consideração os seguintes fatores: idade, nível de educação, proficiência no idioma, inglês ou francês, experiência de trabalho no estrangeiro, experiência de trabalho no Canadá. Cada um desses fatores te dá pontos e é possível calcular os seus pontos para se entrar no Express Entry. Eu vou deixar aqui o link de uma calculadora que você pode usar para ver quantos pontos você tem. Esse não é o único programa de entrada aqui no Canadá, mas ele é o mais rápido. E como os pontos eles são calculados? Idade. Idade, você pode receber o máximo de 100 pontos. A idade de 20 a 29 anos é onde você vai obter o maior número de pontos. Mas isso não significa que é impossível imigrar para o Canadá depois dos 30 anos. Esse é apenas um dos fatores de pontuação, mas existem outros que serão considerados. Nível de educação. No máximo, 140 pontos. Quanto mais alto for o seu nível acadêmico, maior você vai obter essa pontuação. Que no caso, se você tem um doutorado. Mas atenção, se o seu diploma não está em inglês, você precisa traduzir esse diploma em um dos locais credenciados pelo Canadá para fazer essa tradução das notas e fazer também a matemática dessas notas para que sejam equivalentes tanto no Brasil quanto aqui no Canadá. Proficiência no idioma, inglês ou francês, 150 pontos. Então você vai ganhar pontos no seu perfil do Express Entry com essa nota de proficiência na língua. Os testes aceitos pelo governo do Canadá são: para o inglês, IELTS geral ou general e CELPIP. Para as pessoas que desejam ir para Quebec, precisam fazer o TF ou o TCF. Esse nível de proficiência, existe também uma escala de notas pelo governo canadense, conhecido como Canadian Language Benchmark. Se o seu nível é pré-intermediário, a sua nota vai estar em torno de 5 e 6. Se o seu nível é intermediário, a sua nota vai estar entre 7 e 8. E se o seu nível é fluente, entre 8 a 9. Esse teste de proficiência da língua, ele vai ter um peso maior. Se houver um empate entre os candidatos, ele vai ser utilizado para fazer esse desempate. Então por isso é tão importante que você tenha uma boa pontuação na língua de proficiência. Experiência de trabalho fora do Canadá, 50 pontos. Essa é a sua experiência no país de origem. Isso vai contar pontos para o seu perfil no Express Entry. No entanto, você precisa estar ciente dos seguintes requisitos: ter 1 ano de trabalho contínuo na área, com pelo menos 30 horas por semana na empresa, e essa experiência ela precisa ser como um trabalho remunerado e não voluntário. Experiência de trabalho aqui em território canadense, no máximo até 70 pontos. Se o candidato ele tem uma experiência de trabalho aqui no Canadá, isso vai ser muito bom, mas não se preocupe. Também não é um fator limitante, agrega pontos, mas a maioria das pessoas que vêm pelo Express Entry nunca trabalharam aqui no Canadá. Os requisitos dessa etapa também é bem parecido com o trabalho realizado no seu país de origem, ou seja, 30 horas semanais e o trabalho ele precisa ser remunerado. Então, se você está interessado sobre esse assunto e quer aplicar para entrar dentro do Express Entry, eu vou deixar aqui o link do governo do Canadá para que você possa buscar mais informação e ver qual o seu nível de qualificação e como você pode vir para trabalhar nesse país que eu super indico e é maravilhoso. Como você consegue entrar no Canadá pelo Express Entry? O sistema de Express Entry, ele seleciona os candidatos qualificados dos seguintes programas: Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade Worker, Canadian Express Class, Provincial Nominee Program. O que é o Federal Skilled Program? O Federal Skilled Work Program destina-se a trabalhadores qualificados. O Federal Skilled Work tem 6 fatores
de classificação: idade, nível de educação, proeficiência no idioma, experiência de trabalho, adaptabilidade e oferta de trabalho. Para qualificar para esse programa, você deve ter no mínimo 1 ano de experiência de trabalho com a carteira assinada nos últimos 10 anos, ter pelo menos um diploma do ensino médio, você precisa ter uma pontuação mínima no idioma principal, que é o inglês ou francês, de 7 no CELB, e do idioma secundário no mínimo de 5. É necessário ter pelo menos 67 pontos e ter fundos de dinheiro suficiente, que no caso é em torno de $14 mil pelo aplicante. Se existir esposa e filhos, precisa-se de mais dinheiro. Federal Skilled Trades Work Program. Esse é um programa muito parecido com o anterior, mas que tem algumas diferenças. Por exemplo, o tempo de experiência de trabalho, que no outro era de apenas 1 ano nos últimos 10 anos, e esse já se exige pelo menos 2 anos de experiência na área de qualificação. Além disso, para esse segundo, é preciso ter uma oferta de trabalho e ter um certificado de qualificação especializado dentro dessa área. Ou seja, alguns cursos. Você também vai precisar de ter uma nota de pelo menos 5 no CELB, ou seja, um pouco mais fácil para a proficiência no inglês, mas exige muito mais da qualificação dessa pessoa e a experiência, mas também é um excelente programa para se aplicar. Terceiro, Canadian Experience Class. Esse é um programa para as pessoas que estão aqui no Canadá e que obtiveram essa qualificação aqui no país. É importante que a pessoa tenha essa experiência de pelo menos 12 meses, 1 ano, em um trabalho de período integral, ou seja, 40 horas por semana. Além disso, o candidato precisa ter uma fluência no idioma. Para fazer a aplicação para esse tipo de programa, é importante que a sua experiência e a sua qualificação estejam relacionadas nessa área de trabalho. Provincial Nominee Program. Foi através desse programa que eu apliquei, ou seja, cada província tem o seu determinado programa. Por isso que existem mais de 60 tipos de programas aqui no Canadá. Algumas províncias elas selecionam os candidatos adequados dentro de um pool de todos aqueles que fizeram a aplicação, de acordo com as necessidades econômicas daquela região. Se você é selecionado, você vai receber uma notificação no seu e-mail para que você envie todo o seu formulário para o governo do Canadá dentro dessa plataforma. Então, a província ela vai te fornecer esses documentos, você vai ganhar esses pontos. Então, após ser aprovado pela província, os seus documentos vai ser enviado para o governo federal do Canadá para fazer-se uma análise e autorizar, então, a sua vinda para o país. Existem 10 províncias e 3 territórios que fazem esse tipo de programa. Eu quero agradecer por você ter me acompanhado aqui nesse vídeo. Espero que ele tenha sido útil de alguma forma para você. Um grande abraço e se cuidem.